poder estar aqui hoje para mostrar para vocês mais uma história bíblica. Hoje é domingo. Domingo é o dia da nossa escola bíblica dominical. E é muito bom a gente poder contar essas histórias para vocês se divertirem e também para aprender mais sobre a palavra de Deus. Eu tô aqui hoje para falar sobre uma história que a gente não tinha terminado. Quem lembra? É a história do José do Egito. Olha o José aqui. Quem lembra como era o nome do pai do José? Era o Jacó. Muito bem, vamos deixar eles aqui para vocês se lembrarem da nossa última aula. Nós vamos hoje fazer um resuminho assim, para a gente lembrar do que a gente tinha falado sobre o José. Mas antes de tudo, nós vamos orar ao Senhor, pedindo para que Ele esteja conosco, cuidando da nossa mente, do nosso coração e para que tudo nos vá muito bem. Vamos lá, com reverência? Senhor nosso Deus, obrigado por mais um dia na Tua presença. Senhor, queremos Te dedicar toda a honra, toda a glória e pedir que o Senhor esteja conosco nesses próximos minutos, que vamos falar da Tua palavra, que os corações estejam abertos e que o Teu Espírito Santo faça uma obra perfeita nos nossos corações. Amém? Obrigada, gente. Agora, vamos tentar relembrar? Então, a gente já sabe, né, que o José era filho do Jacó, que ele tinha um monte de irmãos. Eram 11 irmãos, tá, pessoal? Uns irmãos malvados que fizeram o quê? Jogaram o pobre do José lá no poço. E o que aconteceu com o José? Foi vendido para um oficial do exército do Egito. Foi vendido para o Potifar. E lá ele começou a trabalhar com o Potifar e estava indo muito bem, porque Deus era com ele. O que aconteceu? A esposa do Potifar traiu também o pobre do José. E o que aconteceu com o pobre do José? Foi para a cadeia. Lembra disso? Terminamos a nossa última aula falando que ele tinha ido para a cadeia. Foi injusto? Foi. Mas lá ele começou a trabalhar e Deus sendo com ele, ele conseguiu a confiança do carcereiro. E sabe o que acontecia? Ele continuava trabalhando muito bem e tudo que ele colocava a mão ia bem. Lá nessa cadeia, ele conheceu alguns colegas de cadeia. Tinham 2 colegas que tinham ido para a cadeia também. Aqui, eles estavam lá. E o que tinha acontecido com essas pessoas? Eles estavam, lembra que José estava na cadeia no Egito. Esses 2 colegas trabalhavam para o rei do Egito. O rei do Egito era chamado de Faraó. Um deles tinha estado na presença do rei e o rei não tinha gostado muito de algumas atitudes dele. Mandou ele para cadeia. E ele era uma pessoa que trabalhava como copeiro. Você sabe o que é um copeiro? Tá, um copeiro é aquele que prepara sucos, serve o rei. Aqui, ó. Este era o copeiro. E lá na cadeia também tinha uma outra pessoa que estava presa porque tinha feito com que Faraó não gostasse de algumas atitudes também. E lá foi ele para onde? Parar na cadeia, aonde estava o nosso colega José. E aí, o que aconteceu? Esse moço que tinha ido para a cadeia também e conheceu o José, ele era o padeiro de Faraó. O padeiro é aquele que faz pão, que serve pão. Aqui. Este era o padeiro. Um dia, José chegou e falou: olá, amigos, como estão?
e eles estavam tristes. José falou, mas o que aconteceu? Por que vocês estão assim tristes? Então, o amigo dele, o que era o copeiro, falou o seguinte, eu tive um sonho que muito me deixou consternado. Eu fiquei pensando naquele sonho e eu não consigo interpretá-lo. José falou, pode me contar, porque Deus é quem dá a interpretação dos sonhos. Ele contou, eu tinha um belo de uma árvore de uvas, que é chamada de videira. E dessa videira saiu 3 galhos enormes com muitos cachos de uva. E eu pegava essas uvas e as amassava e fazia um vinho e servia a Faraó. José falou, eu sei como interpretar este seu sonho. 3 ramos grandes da videira são 3 dias. Em 3 dias você sairá desta prisão que estamos e vai servir novamente a Faraó. Você será perdoado. Então o copeiro ficou muito contente. Ele falou, confia. José disse, pode confiar, porque seu sonho vai dar bem. E lá ele ficou com esta carinha feliz e o copeiro foi então conversar com todos juntos novamente e estava lá o outro triste, falou, e o que acontece com você? Então este mocinho, que era o padeiro, falou, eu tive um sonho, eu não consigo interpretá-lo, por isso estou assim, angustiado. José disse, diga-me, qual foi o sonho? Ele disse, eu tinha um sonho que eu tinha 3 bandejas e eu as carregava assim em minha cabeça, porém vinham pássaros e comiam todo o pão, as iguarias que estavam na bandeja. Aí José disse, olha, essas 3 bandejas são 3 dias, em 3 dias seu sonho não vai dar bom e você não retornará para a presença do rei. Então o padeiro ficou muito triste. José simplesmente disse o seguinte, copeiro, quando você estiver na presença do rei, lembre-se de mim, porque eu estou aqui nessa prisão injustamente, eu não fiz nada para estar aqui. Só que ele não se lembrou de José. José continuou ali, trabalhando na cadeia, quando o faraó do Egito, o grande rei, teve um sonho, olha que faraó, muito grande, ele é o rei do Egito. Ele teve um sonho que deixou ele também muito consternado, muito triste, e ninguém podia interpretar. Então, aquele amigo, o copeiro, lembrou-se de José, falou, querido faraó, quando estive na cadeia, eu tive um sonho que me deixou muito triste e eu também não consegui interpretá-lo. E quem eu chamei, estava comigo um hebreu de nome José. E lá na cadeia, ele interpretou meu sonho. Chame o faraó para interpretar os seus sonhos e trazer paz ao seu coração. E assim fez faraó. Anunciou, chame-me José. José foi, tomou o seu banho, se arrumou porque ele estava preso e foi à presença de grande faraó. José perguntou, grande rei, qual é o sonho que o senhor precisa de interpretação? Então o faraó falou, eu estava à beira do rio e via 7 vacas muito grandes. Essas vacas eram bonitas e formosas. Estas vacas estavam passeando pelo rio e de repente chegavam outras vacas magras que as engoliam. E José continuou lá prestando atenção no sonho. O faraó disse, tive outro sonho. Neste outro sonho eu tinha
algumas espigas de milho. Você sabe o que é uma espiga de milho? Aquele milhinho de fazer pipoca, de fazer outras coisas. Eram espigas bonitas que saíam do mesmo pé. 7 espigas. Essas 7 espigas bonitas eram devoradas por 7 espigas magras e feias. Então, José falou a Faraó: mas o que? Da onde vem a interpretação de sonho, senão de Deus? Eu sei qual é a interpretação deste sonho, ó grande Faraó. Os seus 2 sonhos são como se fossem um só. O primeiro, das 7 vacas gordas, serão 7 anos de muita fartura aqui no Egito, onde haverá muito alimento. Olha aqui o trigo que eles faziam, o pão, haverá alimento, tudo correrá bem. Nesses 7 anos, Faraó deve colocar uma pessoa de confiança para cuidar dos campos e armazenar toda a comida que sobrar, porque depois virão 7 anos que haverá muita fome, não haverá trigo nos campos, não haverá alimentos. Então, nestes próximos 7 anos serão utilizados todo o trigo, os mantimentos que forem guardados durante os 7 anos de muita prosperidade. Então, Faraó se alegrou daquele sonho, falou: Deus deve estar realmente com você, porque você teve uma interpretação que agradou e deu paz ao meu coração. Então, a partir de hoje, José, vou colocar o meu anel em seu dedo. Você será o homem de minha confiança, aquele homem que vai ter todo o controle das coisas no Egito. E Faraó colocou um anel muito lindo nos dedos de José e José ficou contente. José aceitou e José então mudou suas vestes. Agora ele era um egípcio e o nome dele também mudou. O nome dele foi para Zafenate Paneia. Olha só que nome estranho. E assim viveu José no Egito e todas as coisas foram confirmadas. Então teve o tempo que tinha muita abastança e o tempo que chegou que não tinha mais alimentos. E todo o pessoal que morava naquela região ia comprar os alimentos lá com José no Egito. E dentre esses povos, essas tribos, essas nações que souberam que lá no Egito tinha comida, teve uma tribo que era muito conhecida. Era a tribo de Jacó. E Jacó disse aos seus irmãos: se há alimento no Egito, nós iremos para lá, comprar alimentos lá também. Mas vocês não sabem o que vai acontecer. Mas eu só vou contar na próxima aula, porque essa história ainda vai continuar e só vai terminar na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado dessa história do nosso José até aqui. E vamos nos lembrar de que hoje nós temos também que ler o nosso versículo bíblico, que é o do mês de outubro. O versículo está lá no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 24, e diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha só que legal, José era um homem prudente. Você sabe o que quer dizer prudente? Prudente é uma pessoa sábia, uma pessoa que só pensa o bem. Então, José foi esse homem que colocou esse versículo em prática. Mateus 7, 4. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. José estava morando lá no Egito e ele estava sendo um homem muito prudente. E assim foi vivendo José.
Até que, na próxima aula vocês saberão como vai terminar essa história. É uma história muito legal, muito divertida e eu sei que vocês vão gostar muito. Está bem? Aguardo vocês na próxima aula, espero que vocês tenham uma semana maravilhosa e a gente vai se ver novamente. Beijo para todos, um forte abraço e que todos fiquem muito bem.